Presidente. Eu queria, em meu lugar, agradecer a colaboração que a direção da ASFIC nos traz aqui, saudar a vossa presença nesta Comissão e, em geral, a contribuição que têm vindo a dar para a reflexão sobre estas matérias, e creio que muito ajuda ao funcionamento desta Comissão e aos objetivos desta Comissão. Eu tinha algumas questões, poucas, mas tenho algumas questões que gostaria de colocar e de pedir algum aprofundamento, tanto quanto possível. Claro, há uma questão que, enfim, deram a vossa opinião, que obviamente agradeço, sobre as várias questões que têm vindo a estar aqui em discussão e sobre as quais há iniciativas apresentadas. Colocaram aqui uma questão que, obviamente, que é a falta de meios, que a única solução para isso é arranjar mais, quer dizer, não é propriamente uma questão filosófica, é uma questão muito prática e que depende, obviamente, da vontade do poder político de dotar a Polícia Judiciária com mais meios para combate à corrupção. Mas há aqui duas questões que eu queria colocar. Uma, que, no seguimento de uma coisa que acabam de dizer, e uma outra que queria colocar, que é a questão da cooperação. Obviamente que no combate a vários crimes, à criminalidade económica e financeira, é requerida frequentemente, creio eu, a colaboração de outras entidades, designadamente financeiras, designadamente bancos, e outras entidades, enfim, que se relacionam com a atividade económica e financeira. A minha pergunta é se essa colaboração com as autoridades judiciárias e com os órgãos de polícia criminal se está a funcionar bem. Se há uma resposta atempada ou se, pelo contrário, os processos por vezes emperram à espera que haja respostas por parte dessas entidades. Portanto, esta era uma questão que eu gostaria de saber, como é que as coisas estão a funcionar e se há alguns aperfeiçoamentos que devam ser introduzidos aí, designadamente para agilizar os processos e para forçar a que haja, de facto, uma colaboração mais pronta por parte de todas as entidades que têm o dever legal de cooperar com as autoridades judiciárias. Esta pergunta faço-a quer para as entidades privadas, quer para as entidades públicas, não é? Designadamente, e isso aí entraria na segunda questão, que tem que ver com este problema das inspeções, mas colocaria em primeiro nesta perspectiva, ou seja, sempre que é requerida a colaboração de entidades públicas, não é? Designadamente inspeções, ou outras entidades administrativas, em algum processo, se essa colaboração se processa prontamente ou não, se existe algum problema aí. E colocava também o problema da cooperação, também com o próprio Ministério Público e o NAT, não é? Para quem não, naturalmente, que nós conhecemos as competências legais do Ministério Público, conhecemos as competências legais da Polícia Judiciária, mas eu creio que isso não chega para percebermos como é que funciona na prática. Ou seja, eu sei quais são as competências de uns e de outros, mas se me perguntarem, mas depois aquilo na prática como é que funciona, como é que se relaciona, não sei. Não estou com a mão na massa e os senhores saberão. E, portanto, eu gostaria de saber como é que isto se processa. Como é que isto se processa? Nós já sabemos que a falta de meios de uns corresponde, hoje em dia, à falta de meios dos outros. Mas gostaria de saber, não é, como é que se processa, de facto, a colaboração entre a autoridade judiciária e o órgão de polícia criminal, particularmente na investigação deste tipo de crimes. Ou seja, há investigações de uns que ficam emperradas nos outros, ou não. Não é? Pronto. E era esta a questão que queria colocar. Muito obrigado. Relacionada com aquilo que disseram precisamente das inspeções. Referiram algo que eu acho que é preocupante e sobre o qual é uma matéria que deveríamos aprofundar, porque é que secaram os relatórios das inspeções. E a pergunta que eu gostaria de fazer é se foram secando, não é? Se tem alguma ideia a que é que isso se deve, se é ao desmantelamento de inspeções, enfim, se é ao facto de haver relatórios que não são homologados, se ficam em alguma secretária, se deixaram de ser feitos ou se ficam em alguma secretária, e se tem ideia de como é que isto se processou. Isto é, subitamente deixou de haver, ou se paulatinamente deixou de haver. Gostaria, se fosse possível, de datar um pouco essa alteração.